Olá! Na era da inteligência artificial, a gente está vendo nascer um campo de batalha totalmente novo e fascinante pela integridade acadêmica. Hoje, vamos mergulhar numa história que parece de filme. Ela mistura a criatividade de um professor, a obediência cega de uma máquina e um debate ético que, olha, tá só começando. E, para começar, saca só esse número: 39%. Essa foi a porcentagem de alunos que um professor identificou como tendo usado inteligência artificial para fazer um trabalho, em uma única turma. É gente pra caramba, né? Mas a pergunta que não quer calar é: como ele conseguiu descobrir isso com um nível de certeza tão alto? A resposta, adianto, não tá em nenhum software caríssimo de detecção, não. Tá numa ideia. Há uma ideia incrivelmente engenhosa. Pra gente entender a genialidade desse método, primeiro a gente precisa sacar o tamanho do problema. Ferramentas como o ChatGPT, por exemplo, não copiam um texto da internet. Elas criam um texto novo. E isso basicamente torna os detectores de plágio que a gente conhecia completamente inúteis. Força os educadores a pensar literalmente fora da caixa. O desafio é exatamente esse. Um texto feito por IA é tecnicamente original. Então, como é que se diferencia a escrita de uma pessoa da escrita de uma máquina? É bem aqui que a solução inovadora desse professor entra em cena. E a estratégia que esse professor de história lá dos Estados Unidos desenvolveu é, para dizer o mínimo, brilhante. Vamos entender direitinho como funciona o que ficou conhecido como a armadilha invisível. O coração do método é um conceito chamado instruções invisíveis. Pensa assim, é um pedaço de texto escondido no meio do enunciado do trabalho. Sabe? Talvez com a letra na mesma cor do fundo da página. Para o olho humano, passa batido, é imperceptível. Mas, quando o enunciado inteiro é copiado e colado numa ferramenta de IA, a máquina lê tudo, inclusive o que estava oculto, e entende a instrução secreta. Então, o processo é de uma simplicidade genial. Primeiro, a instrução secreta é colocada ali, escondidinha. Segundo, quem decide usar a IA provavelmente vai copiar o enunciado inteiro, sem nem sonhar que tem algo oculto ali. Terceiro, a IA, super obediente, segue o comando escondido à risca. E qual o resultado? O trabalho final vem com a prova do crime, entregando algo que simplesmente não deveria estar lá. E aqui, pessoal, está o verdadeiro pulo do gato. A instrução secreta pedia para a IA aplicar uma leitura marxista a um evento histórico específico. E por que isso é tão inteligente? Porque é uma abordagem teórica mas tão inadequada para o tema que nenhum estudante de verdade escolheria fazer isso por conta própria. Seria um tiro no pé. Mas a IA, ela só obedece, né? Não questiona o quão estranho é o pedido. Tá, a teoria é ótima, super engenhosa. Mas e na prática? Será que funcionou mesmo? Bom, os resultados falam por si só. Só para dar um contexto, o tema do trabalho era a Rebelião de Gabriel, uma tentativa de levante de pessoas escravizadas que aconteceu lá em 1800. É um tema bem complexo que fala sobre raça, liberdade e poder na história dos Estados Unidos. Pedir uma análise focada em luta de classes, como a marxista, seria uma escolha teórica, muito improvável, até difícil de sustentar, o que tornou a armadilha ainda mais eficaz. E o resultado final? Lembram daqueles 39% do começo? Pois é, a armadilha funcionou perfeitamente. Quase 4 em cada 10 trabalhos entregues vieram com aquela análise completamente descabida, o que era o sinal claro do uso de IA. Um número que expõe a real dimensão do problema. E os números são bem claros. A armadilha por si só pegou 33 trabalhos. Mas o mais interessante vem agora. Depois que o professor revelou o método e fez um apelo pela honestidade, outros 14 estudantes confessaram. Isso levou o total para 47, ou seja, a armadilha acabou abrindo uma porta para a transparência. Claro que teve gente que contestou, né? Alguns alunos argumentaram que o problema era só que a escrita dele estava boa demais, excessivamente correta. Só que o argumento do professor foi fatal. Quando ele chamou para conversar, esses alunos não sabiam explicar os conceitos básicos que a própria IA tinha colocado nos textos deles, e muito menos justificar por que aquela abordagem teórica estava ali. Com isso, esse caso deixa de ser sobre uma única turma e vira um baita estudo sobre o futuro da educação. O que é que isso tudo significa para alunos e professores no mundo todo? Fica bem claro que o modelo tradicional de avaliação, aquele de pedir um texto e pronto, está em xeque. O futuro talvez exija mais debates em sala, mais defesas orais dos trabalhos, momentos em que o pensamento crítico não pode ser terceirizado para uma máquina.
E, acima de tudo, exige regras claras sobre o que pode e o que não pode no uso de IA. E uma cultura de honestidade. No fim das contas, a tecnologia é só ferramenta, né? O verdadeiro debate não é sobre proibir a IA, mas sobre como usar essa ferramenta com ética. A questão central sempre foi e continua sendo a transparência e a integridade. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. A inteligência artificial é a grande vilã dessa história? Ou ela é só o catalisador que vai forçar a educação a finalmente evoluir? E quanto ao método do professor, o que vocês acham? Foi uma solução genial ou uma armadilha que já entra numa zona eticamente questionável? A discussão está aberta. Deixem as opiniões aqui nos comentários, junto com o nome e a cidade de onde estão nos acompanhando. E claro, se esta análise trouxe uma nova perspectiva, não esqueçam de deixar aquele like. Até a próxima!